Olá, tudo bem? No vídeo de hoje iremos abordar um assunto muito importante atualmente, o burnout docente durante a pandemia da Covid-19. Você já ouviu falar na síndrome de burnout ou conhece alguém que está desenvolvendo nesse período pandêmico? Vou falar um pouco sobre isso com você. É notório que a pandemia vem tomando proporções muito graves, além de trazer grandes prejuízos e mudanças para a sociedade, sobretudo no que concerne à educação de maneira geral. Dessa forma, é importante enxergar a necessidade de observar o comportamento dos professores durante esse período. Burnout, em inglês, significa esgotamento, e de acordo com o psicanalista alemão Freudenberg, a síndrome de burnout é um estado de esgotamento físico e mental, cuja causa está intimamente ligada à vida profissional. Portanto, ao analisar as mudanças extremas instauradas pela pandemia, onde o ensino presencial se tornou remoto, foram geradas várias questões sérias relacionadas às doenças ocupacionais, como o burnout, que interferem de forma negativa na vida dos professores de todos os níveis educacionais. Essas questões se relacionam muitas vezes com a conciliação entre o home office e a rotina da casa e dos integrantes da família, pois é muito difícil para muitos profissionais trabalharem em um cenário com a presença constante da sua família e concomitante a todas as responsabilidades do lar. Dessa forma, nós iremos entrevistar alguns profissionais que entendem muito bem do assunto. Eu me chamo Ana Gabriela e agora nós vamos conversar com o médico especialista Dr. Péricles. Dr. Péricles, o senhor poderia nos explicar o que é a síndrome de burnout? Quais os sintomas e os possíveis tratamentos? Ela é o resultado da má gestão, do mau encontro entre os patrões, entre quem está empregando e também quem está trabalhando, o profissional. No burnout, o trabalhador começa a notar que fica exausto, não consegue nem ouvir falar no trabalho que exerce. Começa a ficar com distanciamento do trabalho e também seu rendimento, o que ele fazia para fazer a empresa crescer, ou então até ele mesmo crescer profissionalmente, começa a regredir. O burnout hoje não é considerado uma doença. Logo, não teria tratamento com medicamento, já que é uma má gestão do local de trabalho. Apesar disso, tem o que fazer. Os psicólogos, principalmente psicólogos voltados para o trabalho, ocupacionais, conseguem ajudar nesse manejo. Lembrando que o burnout pode acontecer tanto pelo patrão quanto pelo funcionário. A má gestão disso tudo é que é o principal. Atividade física, alimentação saudável, métodos naturais podem ajudar o ambiente de trabalho a ficar melhor, contribuindo para a melhora clínica da pessoa. Espero ter ajudado. Eu me chamo Péricles, sou médico do sono e psiquiatra e tenho uma ótima disciplina. Muito obrigada, Dr. Péricles, pela sua excelente participação. Com essas informações, nós vamos saber agora como se encontra a situação dessa síndrome quando se trata dos docentes que estão sobrecarregados com essa nova forma de ensino. A doutora Iracema irá nos explicar melhor. Olá, pessoal. Eu me chamo Iracema, eu sou psicóloga e vou falar um pouco para vocês sobre a síndrome de burnout em professores na perspectiva do serviço de psicologia. O burnout em professores, ele tem se tornado mais comum nos últimos anos. Com a pandemia, a mudança no estilo de trabalho, a intensificação do ritmo de trabalho desses profissionais tem gerado muito problema, muito desgaste nesses profissionais. Então, os professores que procuram o serviço de psicologia, eles têm relatado que têm trabalhado muito mais, que têm sofrido muitas pressões e que isso tem gerado um estresse excessivo. Quando esses profissionais procuram o serviço de psicologia, de fato, eles não dão conta do problema em si. Eles relatam estarem depressivos, estarem esgotados, estarem com distúrbios do sono
E principalmente o relato mais comum é que estão sem forças para realizarem as suas atividades. Eu quero dizer para vocês o quanto é importante a pessoa procurar a ajuda do psicólogo e do psiquiatra, não só para diagnosticar o burnout, mas para tratar de forma eficiente. Obrigada, doutora Iracema, pela sua participação e excelente explicação. Agora nós vamos conversar com dois professores, um da rede pública de ensino e um da rede privada de ensino. O professor William e a professora Leiniane, eles vão nos explanar como está sendo lecionar nesse período e se existem, de fato, diferenças muito significativas na rede privada e na rede pública, já que eles se encontram em risco para a síndrome de burnout. Vamos começar com o professor. Professor, como foi o desafio de encontrar um lugar calmo para lecionar? Algo desafiador. Por quê? Logo de início, eu tinha que encontrar principalmente um lugar isolado, tanto do meu animal de estimação, um cachorrinho, como também da minha filha, tinha 2 anos, tem 3 anos agora, e naquele contato de pai, mãe e tal, ela via a gente em casa, ela queria interagir com a gente, ela ouvia minha voz e procurava. Segundo desafio foi um lugar que também me possibilitasse o acesso a uma internet que logo de início precisou ser cabeada. O Wi-Fi não estava dando de conta para dar aulas ao vivo. E para você, professora Leniana, como foi conseguir se adaptar às aulas no ambiente da sua casa? Em relação ao trabalho em casa, se houve necessidade de adaptação, houve sim. Tivemos necessidade de adaptar os espaços, pois como eu moro num sítio e tem muito barulho de animais, pessoas, a casa tem muito movimento, então tive que fazer toda uma adaptação de buscar esse espaço mais reservado para que eu pudesse trabalhar com os meus alunos. Você, professor William, conseguiu se adaptar bem às tecnologias? Eu sempre fui alguém que gostei muito, que sempre gostou, na verdade, de mexer com tecnologia. Então, isso aí eu me adaptei bem, às ferramentas, aos portais onde postar, não tive reclamações quanto a isso. Muito bom. E para você, professora Leiniana, como foi essa adaptação? Você acha que precisa de aporte psicológico? Diante de toda essa mudança que estamos vivendo, adaptação com as novas tecnologias, adaptação com os novos horários, a falta de contato com os alunos, com os colegas de trabalho, as discussões nas salas de professores, para tirar dúvidas de aluno. Então, tudo isso causou em mim uma ansiedade, uma dificuldade de concentração e até insônias. Certo? Tenho tido muito apoio da família para superar tudo isso, mas eu vejo a necessidade realmente de procurar um profissional para juntos eu ter que superar isso. E você, professor William, precisou de apoio psicológico? Sim, eu senti necessidade. Eu entrei em contato com alguns profissionais, fiquei em fila de espera, alguns não estavam fazendo atendimentos, outros que eu procurei estavam com a agenda cheia. Não foi necessário o uso de medicação, pelo menos até agora. Professora Leiniane, você acha que o home office deixou o trabalho mais exaustivo? A nossa carga horária tem sido muito exaustiva. Não temos realmente horário mais definido. Nós que trabalhamos, damos as nossas aulas e os alunos, temos os grupos de cada sala do WhatsApp para que os alunos realizem as atividades e enviem as atividades através do WhatsApp. Então, eles não têm horário também para enviar, pois muitas vezes os pais trabalham e só chegam em casa à noite com esse celular para poder enviar as atividades. Então, não temos mais horário definido para trabalhar. E a sua experiência, professor William? Como está sendo essa falta do presencial, do acolhimento dos alunos?
Eu sou professor que, em sala de aula, eu caminho bastante a sala, levanto, sento, dou mais uma volta e tento interagir com os alunos. Então, tanto tem sentir falta de fazer isso, como também ficar sentado aqui na frente da tela. A questão da tela azul, eu precisei trocar minhas lentes, colocar um filtro de luz azul, porque chega ao final da noite, depois aí de 8 horas de aulas ao vivo, mais gravar uma aula e editar no meio da tarde, chegava final do dia, já estava aí com os olhos doendo, dificuldade até para mantê-los abertos, dor de cabeça. Acho que o próprio tamanho da tela, eu não uso um monitor muito grande, então força um pouco mais a vista, a posição de ficar sentado. Então, acho que tudo isso contribui sim para tornar mais exaustivo o trabalho, a gente apenas interagindo na frente da máquina, fora sentir falta dessa interação com as pessoas, de olhar no olho, de saber se as pessoas estão entendendo ou não, que daqui é muito difícil a gente ter essa noção. Você já tinha ouvido falar, William, sobre a síndrome de burnout? Já tinha ouvido falar de burnout, principalmente nos profissionais de saúde, nessa época de pandemia, mas se os sintomas são esses, eu acho que eu praticamente gabaritei. A questão do cansaço, tem dias que a gente não sente vontade de fazer mais nada, teve um tempo até que eu parei de fazer qualquer exercício físico, até na hora de chegar, colocar minha filha para dormir, você já estava ali um pouco mais impaciente, aquele cansaço mental extremo, um cansaço físico que você não sabe de onde veio, porque você passou o dia sentado, mas uma dor nas costas. Sobre a questão da alteração do apetite, eu tive alterações tanto para mais quanto para menos. Eu ganhei peso por um tempo, depois eu perdi bastante peso de novo, depois é que eu fui regularizar. Muito interessante. E em relação ao suporte, professora, a instituição de ensino, ela tem dado a atenção necessária? A Secretaria Municipal de Educação tem buscado dar um suporte a nós professores, né, para essa nova forma de dar aula, com cursos de formações. Agora, a fala da maioria dos professores é realmente que ainda está muito difícil para a gente se adaptar a tudo isso, a essas formações, porque aí nós temos que estar dando aula e sendo formado também ao mesmo tempo. E como está sendo o seu suporte, professor William? Bem, quanto ao suporte da instituição, eu reconheço que a instituição tentou nos dar um suporte, sim, hercúleo dentro do que foi possível. Lembrando que a gente iniciou as aulas remotas no meio de semestre, as aulas já tinham iniciado. Então, a faculdade ela tenta também, muitas vezes, nessa necessidade de tentativa e erro, de aprender junto conosco, nos fornecer algumas ferramentas, às vezes até essa ferramenta nova nos traz novos desafios, novos fatores de ansiedade, porque a gente vai ter que se adaptar, nos adaptar a mais uma ferramenta, mais uma tecnologia. A gente não sabe se o aluno vai receber bem aquele tipo de atividade, mas de qualquer maneira a faculdade tem feito um suporte, tem feito treinamentos com a gente. Isso eu devo reconhecer que acredito que o suporte foi o melhor dentro do possível da nossa realidade atual. Podemos perceber uma certa disparidade, não é mesmo? Então, nós finalizamos por aqui. Eu e a minha equipe gostaríamos de agradecer à professora Leniane, ao professor William, ao Dr. Péricles e à doutora Iracema pela contribuição e excelente participação. E deixar aqui o nosso recadinho, que isso tudo vai passar, que devemos continuar com os cuidados, uso de máscaras, higienização das mãos e, sempre que possível, distanciamento social. Muito obrigada.